6, verso de número 6, que diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. Repita comigo, diga: o Senhor enviou um bicho que feriu a boboreira, e esta se secou. Senta adorando o nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara, liberta e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Quem nunca ouviu alguém pregar, cantar, falar acerca deste santo homem de Deus, por nome Jonas? Quando eu recebi este convite, um culto de missões, o meu coração ferveu ao falar acerca deste grande missionário. Sabemos que Jonas foi alguém escolhido por Deus, levantado por Deus, para levar a sua palavra sobre a face da terra. Capítulo 1 do profeta Jonas, nós vemos vindo a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A ordem do Senhor para o seu profeta é: se levanta. A ordem do Senhor para o seu profeta é: se posiciona. E vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba que a ordem de Deus é para que Jonas vá até a grande cidade de Nínive e pregue a sua poderosa palavra. O verso de número 3 diz que Jonas se levanta, ele ouve a voz do Senhor, porém a Bíblia diz que ele vai até Jope. Quando ele chega em Jope, diz a Bíblia que ele pega um navio, e o texto diz que em vez de Jonas ir para Nínive, a Bíblia relata que Jonas está indo para Tarse. E a Bíblia é categórica em dizer que Jonas estava indo para fugir da presença de Deus, ou para fugir daquilo que Deus tinha para a sua vida. Quando eu olhei para isso aqui, a pergunta é: como é que um profeta vai tentar fugir da presença daquele que diz a Bíblia Sagrada que os seus olhos são como chamas de fogo? A Bíblia diz que as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. É possível se esconder do papai, é possível se esconder da mamãe, é possível se esconder da liderança, é possível se esconder dos líderes e dos pastores. Coisa difícil é se esconder de Deus. Escrito está que os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas sobre a face da terra. Porém, a Bíblia diz que Jonas, ele entra dentro da embarcação, e a Bíblia é categórica em dizer que ele está intentando fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jonas está indo
para longe da presença do Senhor. É neste contexto aqui que a Bíblia diz no verso de número 4, que Deus mandou um vento. Deus mandou uma tempestade. Perceba que nós estamos vivendo em um século que pessoas estão com casamento de cabeça para baixo, coloca a culpa no diabo. Está levando uma vida mais ou menos, coloca a culpa no diabo. Mas eu vim aqui como resposta de Deus para o coração de alguém. Nem todas as coisas que acontecem na nossa vida é o diabo. Perceba que Jonas está tentando fugir da presença de Deus. Quem foi atribular a vida de Jonas não foi o diabo, porém a Bíblia diz que Deus mandou um forte vento. Eu vou liberar uma profecia aqui nesta noite. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está tentando fugir da presença de Deus, que está tentando fugir da chamada de Deus, que está tentando fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se Deus vai fechar a porta, eu não sei se Deus vai mandar vento, eu não sei se Deus vai mandar tempestade, mas de uma coisa eu tenho certeza: o grandão está na casa e está dizendo: ei, alguém vai voltar para o centro da minha vontade. Pede para ele me ajudar aqui. O texto sagrado diz que o Senhor mandou um forte vento. Quem mandou o vento foi o Senhor. A Bíblia diz que o vento começa a soprar, a tempestade começa a assolar. E a Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele desce para o porão. Perceba que quando Jonas decide desobedecer, agora prega até meia-noite. Quando Jonas decide descer para o porão, quando Jonas decide desobedecer a voz de Deus, a Bíblia diz que Jonas está no lugar da chamada. Do lugar da chamada, Jonas desce para Jope. De Jope, Jonas desce para o barco. E do barco, Jonas desce para o porão. E o texto sagrado diz que ele estava dormindo profundo sono. Toda vez que eu vejo esse texto aqui, irmãos, o questionamento que vem é: como que um profeta consegue dormir em meio a uma grande tempestade? Como é que alguém consegue dormir em meio a tanto vento? Eu te explico, é muito simples de explicar isso. Tem gente que o casamento está quase acabando, ele está dormindo. Tem gente que o filho está perdido nas drogas, ele está dormindo. Tem gente que a casa está de cabeça para baixo, ele está dormindo. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: desperta deste sono. Deus te levantou como coluna, como torre forte lá na tua casa. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, eu vou levantar uma igreja poderosa e extraordinária. Eu vou liberar algo aqui sobre esta casa. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: te levanta lá dentro da tua casa, lá dentro do teu lar. Quem vai ter que bater e que é tirado é o diabo. Quem vai ter que bater e que é tirado é a capetada toda. Mas o nome do Senhor será glorificado. O texto sagrado diz que Jonas dormiu um profundo sono. Perceba que enquanto Jonas está dormindo, os marinheiros estão cada um clamando ao seu Deus. Enquanto Jonas está no profundo sono, a Bíblia diz que os marinheiros começaram a orar. Cada um orando ao seu Deus, fazendo as suas preces, fazendo a sua oração. O que eu acho interessante é que enquanto quem não conhece a Deus está orando, aquele que conhece a Deus está dormindo. Enquanto alguém está clamando, o profeta que tinha intimidade com o Senhor está dormindo. Porém, a Bíblia Sagrada diz que aquele marinheiro, ele começa a dar uma volta na sua embarcação. Ele começa a tentar identificar qual é o problema daquela embarcação. Porque o texto diz que o vento estava soprando de uma maneira tão forte que o barco estava quase afundando. De repente ele encontra Jonas dormindo. Quando ele encontra Jonas dormindo, ele faz a seguinte pergunta: que ocupação é a tua? Que povo é teu? Para onde é que tu vai? Aleluia. Quando ele faz esse questionamento para o profeta se lembra de quem ele é de fato. Ele diz: eu sou hebreu. Se fosse nos dias
de hoje, Jonas responderia: eu sou crente. Sabe por quê? Porque tem gente que se esquece que é crente, irmão. Ele é crente na igreja, no trabalho não é crente. Ele é crente na igreja, na escola não é crente. Ele é crente na igreja, na faculdade ele não é crente. Aí Deus tem que levantar um ímpio para dar uma chacoalhada nele e dizer: tu é crente, pelo amor de Deus, acorda no nome de Jesus Cristo. Ele olha e pergunta: quem é você de fato? Jonas diz: eu sou crente, eu sirvo o Deus que fez o céu, eu sirvo o Deus que fez a terra, eu fiz o seu Deus que manda em cima, eu sirvo o Deus que manda embaixo, e todas as coisas estão debaixo da tua poderosa mão. Parece que eu vejo o marinheiro olhando dizendo: tu é crente? Ele é: sou crente. A pergunta é: será que tu não está indo na direção errada, não? Perceba que Deus disse para ele: vai para Nínive. E o profeta está indo para Tarse. Ele está indo para longe da presença do Senhor. O texto sagrado diz que Jonas diz: olha, eu sou crente e deixa eu te revelar algo. O vento só está soprando nesta embarcação por causa da minha presença. Porque Jonas aqui nesse contexto é assim, irmão: aonde ele está o vento sopra, a tempestade assola, as coisas não dão certo. Perceba que a presença do Jonas aqui está trazendo prejuízo para aquela embarcação. A Bíblia diz que eles estão pegando as suas fazendas e estão lançando dentro do mar. Fazenda que era tudo aquilo que eles tinham adquirido com o suor do seu rosto. Eles estão liberando a prata, liberando o ouro, liberando o bronze, tudo que era de valor, eles estão pegando e jogando dentro do mar por causa da presença do Jonas. O que eu acho interessante é que quando Jonas disse: olha, essa tempestade toda que é culpa minha, eles temeram e não quiseram lançar Jonas para fora da embarcação. Aí sabe o que é que eles decidiram? Decidiram remar. Eles começaram a remar, mas a Bíblia diz que quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava, mais o vento soprava, quase que o barco estava afundando. Sabe por quê? Porque tem gente que já identificou o Jonas da sua vida. Você já sabe, porque Jonas aqui é tudo aquilo que está te impedindo de estar no centro da vontade de Deus, de estar no altar do Senhor. Mas se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria nesta noite: pega esse Jonas e lança para fora. Aleluia. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: pega esse Jonas que está te impedindo de estar no centro da vontade de Deus e lança para fora. Sonoplasta, meu filho, pode abaixar para a igreja, só deixa o retorno para mim. Tem 5 dias que a gente está pregando consecutivo e a voz já está nas últimas. Jonas está dizendo: o problema sou eu. A Bíblia diz que quando eles pegam Jonas e lançam para fora daquela embarcação, houve-se uma grande bonança. O vento parou de soprar. Houve calmaria naquela embarcação, e o texto diz: e Deus preparou um grande peixe. O grande peixe tragou Jonas e levou para o mais profundo abismo. Perceba que é lá no mais profundo abismo que Jonas agora começa a falar com Deus. Que Jonas agora começa a dialogar com Deus. Que Jonas começa a apresentar as suas orações ao Senhor. E quando eu vejo o profeta Jonas no fundo do mar, do ventre do peixe, eu percebo que pelo menos 2 coisas poderiam eliminar a vida de Jonas. A primeira coisa que eliminar a vida de Jonas é o suco gástrico que é liberado do ventre do peixe. Eu sei que o peixe é um animal irracional, eu tenho certeza, mas que o peixe percebeu que dentro dele tem algo que vai para lá, que vem para cá, mas não morre. Vai para lá, vem para cá, mas não morre. Por quê? Porque Jonas está no fundo do mar, está no ventre do peixe, mas Deus está dizendo: ainda eu tenho uma promessa sobre a tua vida e você não vai morrer. A segunda coisa que mataria Jonas no fundo do mar e na barriga do peixe seria a falta de oxigênio. Uma vez que faltasse oxigênio para o profeta, ele teria uma morte cerebral. Só que
Jonas está no fundo do mar, na barriga do peixe, quando ele exclama dizendo: eu estava no fundo, no mais profundo abismo, quando algas marinhas se enrolaram sobre a minha cabeça. Algas marinhas é responsável pelo menos por 58% do oxigênio na face da terra. Jonas está na barriga do peixe, ele está no fundo do mar, mas Deus está mandando oxigênio para o profeta, dizendo: tu não vai morrer, tu não vai morrer, tu não vai. Eu vou profetizar na vida de alguém. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: eu ainda tenho uma obra na tua vida, eu ainda tenho uma obra na tua casa, eu ainda tenho algo para realizar em você. Enquanto a promessa estiver de pé, você não morre, ninguém te mata, porque a promessa está de pé. Me ajude a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: a promessa está de pé. O texto diz que Jonas clama. O Senhor pega Jonas e faz com que o peixe o vomite na beira da praia. Eu amo o capítulo de número 3. Porque o capítulo de número 3 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, pela segunda vez. O que isso significa? Significa que Deus é um Deus de oportunidades. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de oportunidades. Capítulo de número 3 é Deus dando uma segunda oportunidade ao seu missionário. Capítulo de número 3 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Perceba que Jonas agora, ele vai pegar a embarcação certa, a direção certa, para ministrar aquilo que Deus colocou ao seu coração. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que almeja que as coisas dê certo na sua vida. Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém que quer que as coisas dê certo. Se você quer que as coisas dê certo, é só fazer a coisa certa, é só andar na direção certa. Pastor Daniel, o que eu faço para que as coisas dê certo? É só seguir o conselho da irmã Maria. Quem é que não se lembra? Irmã Maria, ela estava no casamento, nas bodas de Caná, olhou para o servente e diz: é muito simples, é só fazer tudo o que ele vos disser, é só fazer tudo o que ele vos disser. Jonas agora vai pegar a embarcação certa, a direção certa, a mensagem certa. E o texto diz que Nínive era uma cidade de 3 dias para atravessar caminhando. Jonas começou a pregar de manhã, antes que o sol se posse. A Bíblia diz que tem toda uma cidade vestida de pano de saco, lançando cinza sobre a sua cabeça e dizendo mais ou menos assim: o Deus de Jonas é Deus, o Deus de Jonas é Deus, só o Deus de Jonas é Deus. Pastor Daniel, me explica melhor para me entender. Eu vou liberar uma profecia ao teu coração nesta noite. Deus vai colocar a oração certa na tua boca, Deus vai colocar a pregação certa na tua boca. Através da pregação que Ele vai te entregar, alguém vai dizer: eu vou servir ao Senhor. Tem alguém que pega o poder dessa palavra aqui nessa noite? Toda uma cidade se curvou diante do Deus de Jonas. Irmão, quando a gente prega acerca de Pedro, que nenhuma mensagem ganhou quase 3.000 almas, a gente se alegra. Quando a gente prega acerca de Pedro, quando ele prega o segundo sermão, quase 5.000 almas, a gente se alegra. E Jonas? Uma mensagem, 120.000 almas, 120.000 habitantes, dizendo: só o Deus de Jonas é Deus. Irmão, eu vou profetizar isso aqui. É culto de missão. Eu vou liberar uma profecia. Deus vai levantar dentro desta casa missionários com uma pregação poderosa, com louvores poderosos na presença de Deus. Aonde você passar, Deus vai te usar de forma poderosa e extraordinária. Um sermão. Se fosse nos dias de hoje,
Culto de missões, põe Jonas para pregar. Porque quando Jonas prega, as multidões se convertem. Os maiores congressos de Brasília, põe Jonas para pregar. A gente ia cansar, irmão, de ver o cartaz de Jonas andando por aí. Jonas é o pregador. Jonas é o pregador do momento. Só que o texto diz que quando Jonas libera a mensagem, quando ele libera a profecia para aquela cidade, diz o texto, e Jonas se desgostou. Jonas ficou bicudo. Jonas ficou irado. A Bíblia Sagrada diz que Jonas está com raivinha, porque Jonas queria ver a destruição daquela cidade. Perceba que Nínive é comparada como a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus está olhando e está dizendo: a malícia de Nínive subiu até as minhas narinas. Alguns estudiosos dizem que Nínive era uma cidade assassina de profetas. É por isso que Jonas está com a sede de vingança. O que Jonas quer ver? A destruição. O que Jonas quer ver? Deus fazer que fogo descesse do céu e consumisse aquela cidade. Então, verdade é isso, que quando Jonas fica desgostoso, ele sobe para o cume do monte e ele começa a construir uma tenda. O texto sagrado diz que ele começa a construir uma tenda. Irmão, parece que eu vejo Deus assentado em um alto sublime trono, olhando para baixo e dizendo: que marmota é essa que esse pregador, que esse profeta está fazendo? Mas o que é isso que esse profeta está fazendo? Porque o texto diz que Jonas está construindo uma tenda. Eu costumo dizer que Jonas construiu as paredes, e Deus, como o texto que nós lemos, fez nascer uma boboreira. Para quê? Para que subisse sobre a cabeça do profeta, para o livrar do seu enfado. Eu costumo dizer que o cenário aqui, aonde Jonas está, é sombra e água fresca. Ele está no cume do monte. A Bíblia diz que ele constrói uma tenda e Deus constrói no telhado. E Jonas está debaixo da tenda, a sombra e água fresca. O ambiente é favorável, o ambiente é uma bênção. Porém, a intenção do coração do profeta é errado. Diz o texto: e Jonas está no cume do monte, esperando o que Deus ia fazer com aquela cidade. Aqui não, irmão, só lá no Areal, que existem pessoas que assentam-se sobre uma poltrona, ficam olhando e dizendo: eu vou só ver a hora que ele vai cair, que ele vai morrer, que ele vai parar, que ele vai desistir. É o sentimento de Jonas. Jonas estava esperando a queda dos ninivitas. Pastor, me prova que tem isso na Bíblia. Lá vai. Quem é que não se lembra? Paulo está sendo levado preso para Roma. De repente, uma tempestade assola o barco afunda. E o texto diz que alguns escapam segurando em pedaços de madeira, outros atravessam nadando, e Paulo chega do outro lado. Quando Paulo chega do outro lado, a Bíblia diz que ele observa uma fogueira. Porém, a fogueira estava se apagando. Quando Paulo percebe que a fogueira está apagando, a Bíblia diz que ele vai buscar alguns gravetos. Sabe o que eu acho lindo nisso aqui? É que tem gente, pastor, quando percebe que a fogueira da igreja está se apagando, em vez dele mudar de igreja, porque tem gente que acha que o segredo é mudar de igreja, tem gente que acha que é mudar de cidade, mas eu acho lindo o sentimento de Paulo, porque Paulo percebeu que a fogueira estava apagando, ele vai até o meio do mato e busca alguns gravetos para colocar sobre o fogo. Eu vou liberar uma profecia aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar homens e mulheres dentro desta casa que vai buscar graveto, vai buscar graveto, vai buscar graveto, vai buscar graveto. Se depender de quem Deus vai levantar, a fogueira desta igreja vai permanecer acesa. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus está te levantando nesta noite como catador de graveto. A Bíblia diz que ele vem com a mão cheia de graveto. Quando ele se aproxima do fogo, a Bíblia diz que uma vírgula
fugindo do fogo. Sabe por quê? Porque vírbora, irmão, ela só fica no meio de graveto apagado. Cobra só fica no meio de graveto apagado. Aonde tem fogo não tem espaço para vírbora. Aonde tem fogo não tem espaço para cobra. Aonde tem fogo não tem espaço para serpente. A Bíblia diz que a serpente fugia do fogo. Por quê, pastor? Porque a serpente não tem medo da eloquência que eu estou pregando, não tem medo do terno que eu estou pregando, não tem medo da minha conta bancária, do curso teológico, mas a única coisa que coloca a serpente para correr é o fogo do Espírito Santo de Deus. Ela é para calamaia, céu é quebina. Eu vou profetizar nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma geração poderosa que vai buscar graveto. A intensidade do fogo vai aumentar e não vai ter lugar para serpente. Deixa eu ver se alguém pega. O texto diz que a serpente que estava fugindo do fogo agora comete a mão de Paulo. E quando acomete a mão de Paulo, a Bíblia diz que os bárbaros ficam olhando assim, dizendo: eu quero ver a hora que vai cair, e eu quero ver a hora que vai inchar. Eu quero ver a hora que vai cair, eu quero ver a hora que vai inchar. Eu quero ver a hora que vai cair, eu quero ver a hora que vai inchar. Eu vim aqui cheio de Deus dizer para alguém: nem vai cair e nem vai inchar. Nem vai cair e nem vai inchar. Se alguém veio esperar a tua queda, perdeu a viagem, Satanás, porque a minha igreja vai permanecer de pé na minha presença, rompendo. Profetiza na vida de alguém, diga: nem vai cair, nem vai inchar. Porém, Jonas está lá, esperando a queda dos ninivitas. E eu falei uma frase, irmão, um amigo meu, teólogo, ficou pegando no meu pé, mas eu vou falar de novo. Porque ninguém tem poder, irmão, para lançar ninguém no inferno. Ninguém tem esse poder. Porém, parece que tem gente que ele tem a chave do céu e do inferno, pastor. Só entra quem ele quer. Parece que ele tem a chave. Diz: esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, esse vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. É ele que comanda. Só que eu disse a seguinte frase. Eu falei assim: ó, tome muito cuidado, viu? Para você não querer lançar no inferno. Querer, irmão, querer não é poder, né? Querer lançar no inferno aquele que Deus está querendo levar para o céu. Tome muito cuidado para você não querer condenar aquele que Deus já absorveu. Aquele que Deus está dizendo: a dívida foi paga. Tetelestai, a dívida foi paga. Então o sentimento de Jonas é esse: eu quero que condene, mas Deus está dizendo: eu quero salvar. Eu quero que morra, mas Deus está dizendo: eu quero dar vida. Jonas está dizendo: destrói todo mundo, e Deus está dizendo: eu vou salvar todo mundo. Porém, Jonas fica lá em cima, meu irmão, esperando. Ele está dentro da tenda, debaixo da sombra. Aí diz o texto que nós lemos: e Deus mandou um bicho. Olhe para alguém e diga: Deus. Sonoplasta, me ajuda no retorno para mim encerrar essa mensagem, em nome de Jesus. Diga: Deus mandou um bicho. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus quer falar com quem? Com Jonas. Pastor, do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus está falando com Jonas. Deus quer falar com Jonas. Só que Jonas está com um problema que está invadindo o nosso século, século 21. O povo está com problema de audição. O povo não está conseguindo ouvir a voz de Deus. O povo não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Pregadores, nós temos pregador, irmão, em Brasília é um celeiro de pregador, toda esquina tem um trombando no outro. Pregador tem para tudo que é lado. Cantor é um melhor do que o outro. Olha essa igreja aqui, que banda maravilhosa, né? Orquestra, que coisa chique. Então a gente está rodeados de talento. Deus fala através da pregação, Deus fala através da adoração, Deus fala através dos instrumentos. Só que o povo está condicionado
com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 4, é Deus falando: Jonas, eu quero dialogar contigo, porém Jonas está com dificuldade de audição. Aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que Deus fala com bicho, Deus fala com verme, Deus fala mais ou menos assim: verme, parece que eu vejo o verme dizendo: sim, Senhor. Aí o Senhor fala: verme, vai lá e fere a boboreira. Quando eu olhei para isso aqui, eu fiz a seguinte pergunta: e se o homem não ouvir a voz de Deus? Sabe o que Deus falou ao meu coração? Daniel, se o homem não quiser ouvir a minha voz, não tem problema, a jumenta de Balaão vai ouvir. Pastor, a Bíblia diz que Balaão está cego e está surdo, mas a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada e ouviu a voz de Deus. Por isso que ela imprensou Balaão sobre a parede, para que ele não morra. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o leão. A Bíblia diz que o profeta novo, em vez de dar ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido à voz do profeta velho. Aí a Bíblia diz que Deus falou com o leão foi lá e matou ele. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com os ursos. Fala, pastor, fala. A Bíblia diz que tinha 40 jovens dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Deus falou com as ursas, elas saíram de dentro do mato e despedaçaram aqueles rebeldes. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, tem problema não. A Bíblia diz que Deus fala com a terra abriu a sua boca e consumiu Corá, Datã e Abirão. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, Deus vai falar com o corvo. Fala. A Bíblia diz que Elias estava no Querite, Deus falou com o corvo levou pão e o corvo levou carne. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar até com o vale de ossos secos. A Bíblia diz que Ezequiel disse: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o machado. A Bíblia diz que Deus falou com o machado flutuou e voltou para a mão do moço. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o leão, porque a Bíblia diz que jogaram Daniel dentro da cova, mas o leão teve que jejuar, porque ele ouviu a voz de Deus. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, o peixe vai ouvir. A Bíblia diz que o peixe pulou no anzol de Pedro e trouxe a moeda para pagar o tributo. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com os portões. A Bíblia diz que Pedro estava preso, Deus falou com os portões se abriram e Pedro saiu. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o vento, Deus vai falar com a tempestade, Deus vai falar com a terra, Deus vai falar com o mundo animal. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito de Deus vai ser cumprido. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus quer falar com você. O problema é que tem gente com problema de audição. Deus está falando, ele não está escutando. Aí ele se questiona: e se eu não ouvir a voz de Deus? Se tu não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o bicho. A Bíblia diz que Jonas está lá com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala com o verme. E a Bíblia diz que o verme fere a boboreira. E a boboreira secou-se na mesma noite, nasceu no dia e morreu no outro dia. Aí Jonas fica todo desgostoso. Por quê? Porque Jonas está com peninha da planta, mas não está com pena de 120.000 almas. Irmão, tem gente que gosta mais de cachorro do que de gente. Tu está com problema. Tem gente que gosta mais de planta do que gente. Tu está com problema e com defeito de fabricação, irmão. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que ama o seu próximo, que ama o seu próximo, que ama. Ele está todo ressentido, irmão. Ele está parecendo uma turma por aí que diz assim, ó, que abortar uma criança no ventre pode. Agora arranca uma árvore para você ver se você não vai preso. Jonas está ressentido por causa da planta. Aí Deus está conversando com ele e pergunta: é razoável esse teu ressentimento? Teria eu compaixão da planta e não teria eu compaixão de 120.000 almas?
que não sabe definir o que é a mão direita da mão. Porque tem um povo por aí, irmãos, que às vezes atribula, né? Só que a gente não tem que olhar para a tribulação deles, nós temos que olhar para a alma que está dentro deles. Tem gente andando por aí que está parecendo um zumbi, né? Parece que ele nem está mais nessa terra. Mas dentro daquele corpo tem uma alma. Dentro daquele corpo tem uma alma. Dentro daquele corpo tem uma... E escrito está: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Nós iremos valorizar almas na presença de Deus. A Bíblia diz que um tal de Eutico cai da janela e ele é levantado morto. Alguém vai até Paulo e diz: Paulo, o menino caiu da janela e está morto. Aí Paulo desce. Quando Paulo desce e dá lá os sinais vitais, ele olha para aquela multidão e diz: a alma nele está. Quem sabe alguém grita e diz: mas está quebrado. Paulo diz: mas tem alma. Mas está caído, mas tem alma. Mas está morto, mas tem uma alma dentro dele. Eu vou profetizar nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma geração que valoriza a alma. Sabe qual é o pior problema do século 21? É que pessoas estão valorizando o que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem. Tem igreja por aí, irmão, que só valoriza o dízimo que você dá. Mas eu vou profetizar nesta noite: Deus vai levantar uma igreja poderosa e uma igreja séria que vai valorizar a alma, valorizar a alma. Jonas passou o tempo todinho olhando para a tenda dos ninivitas. Sabe qual foi o problema dele? É que ele não conseguiu olhar para a casa dele. Aqui não, irmão, só aqui do outro lado, ali no areal, tem um povo que não consegue olhar para a vida deles. Ele só olha para a vida dos outros. Minha mãe foi a primeira pessoa que aceitou a Cristo lá em casa. Minha mãe não sabe ler nem escrever, irmãos. A pessoa mais crente que eu conheço é minha mãe. Eu costumo dizer: se minha mãe não subir, vai ficar estreito para muita gente. Se ela não subir, irmão, vai ficar complicado, porque a mulher é crente. Não sabe ler, não sabe escrever, o negócio dela é na oração. E na época que ela aceitou a Jesus, os nossos vizinhos olhavam para ela e diziam: irmã Francisca, seu filho não vai passar dos 17 anos não. Para ele é cadeia ou é cemitério. Eles tinham um prazer, irmão, de correr para levar a notícia e dizer: foi preso de novo. Passei e vi ele na esquina portando 3 armas, foi preso de novo. Passei e acabei de ver a viatura jogando ele dentro do camburão, estava com cocaína, foi preso de novo. E o que eles diziam é: não tem mais jeito, perderam o tempo olhando para a tenda da minha mãe. Enquanto eles estavam olhando para a tenda da minha mãe estava com o joelho no chão, com a boca no pó e clamando: Deus, salva o meu filho, salva o meu filho, salva o meu filho. Sabe o que eu acho interessante? Que há 14 anos atrás eu estava no culto como esse, o pastor estava pregando sobre Jonas. Porque se tem uma mensagem que pega os fugitivos de Deus, é essa aqui, viu? Pessoas que querem fugir da presença de Deus. O pastor estava pregando esse texto, eu estava lá na porta, nem entrei dentro da igreja, irmão, perdido no mundo do crime, no mundo do tráfico. Só sei que ele pregou a mensagem, desceu do altar, foi lá, apontou o dedo na minha cara e fez a seguinte pergunta: quantos mais eu tenho que matar para você voltar para a minha presença? Porque comigo estava assim, eu estava aqui, um amigo estava ali, alguém chegava para matava o amigo, no outro dia morria outro. E foram vários amigos que eu perdi dessa forma. A pergunta dele foi muito pesada, irmão. Eu não contei nada para ele. Ele não sabia de nada. Eu não era nem dessa cidade onde eu aceitei a Jesus. Ele apontou o dedo e fez a seguinte pergunta: quantos mais eu vou ter que matar para você voltar para a minha presença? A lágrima começou a colar no rosto. Eu levantei as minhas mãos e disse: pastor, mas nenhum, porque hoje eu quero aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu fui lá na minha casa, peguei o revólver, entreguei na mão do pastor e disse: a partir de hoje eu quero ser crente, a partir de hoje eu quero ser servo de Deus. Aí sabe o que eu acho interessante? Minha mãe continua pregando. Agora a pregação da minha mãe é: Deus pegou o maconheiro e levantou para ser pregador. Deus pegou o traficante, agora ele é pastor de igreja. Deus salvou o meu filho, deu um banho no sangue do Cordeiro. Ele está na presença do Senhor. Há 6 anos atrás eu tive o privilégio, irmão, de pastorear minha mãe e de pastorear o meu pai.
pai, pastorear minha mãe e pastorear meu pai. O que é que isso significa aí? Vai olhando para a alma que está lá dentro. Está caído, mas tem alma. Está na cocaína, mas tem alma. Está na prostituição, mas tem alma. Através da tua oração, através do teu clamor, Deus vai entrar naquela vida e vai trazer. Eu amo ir lá na minha mãe. A última vez que eu fui lá agora, pastor Wilton, ela com lágrimas nos olhos olhou para mim e disse: Daniel, ganhei mais uma alma para Jesus. Eu amo isso, irmão. Porque tem gente que gosta de falar da vida alheia. Coisa boa é quem gosta de falar de Jesus. Aí ela olhou e disse: eu ganhei mais uma alma para Jesus. Eu disse: foi, mãe? Foi. A senhora ganhou quem? Ela disse: eu ganhei a Tramontina para Jesus. Eu disse: o quê? Ela disse: Tramontina. Eu disse: Tramontina é faca. Tramontina. Aí eu liguei para um rapaz lá da cidade do Santo Antônio e disse: meu filho, quem é essa tal de Tramontina aí no Santo Antônio? Ele disse: pastor, essa tal de Tramontina aí, ela rodou numa chacina, matou um bocado de gente na faca. Aí esses dias para trás ela meteu a faca no marido. A mulher é violenta, irmão. Aí eu voltei e disse: mãe, a senhora ganhou quem para Jesus? Ela disse: eu ganhei a Tramontina para Jesus. Enquanto eu estou lá conversando, tem alguém lá no portão gritando: vó, vó, vó. Quando eu vou lá para ver quem é, irmão, uma mulher. Quando eu olhei para baixo, uma tornozeleira no pé, eu disse: quem é a senhora? Ela disse: eu sou a Tramontina. Agora eu sou crente. Eu estou servindo ao Senhor para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pastor Daniel, o que isso significa? Ele está levantando uma geração poderosa que não vai olhar para a aparência, mas vai olhar para a alma. E como eu faço isso? Não faça como Jonas, irmão. Fica olhando para a tenda dos outros. Começa a olhar para a tua tenda. Eu costumo dizer: eu tenho 4 filhos. Irmão, 4 filhos é uma benção. Eu tenho um de 8, um de 7, um de 8 e um de 6, que é fogo puro. Como é que eu ainda vou arrumar tempo para tomar conta da vida dos outros? Não, irmão, já está complicado lá em casa. Já tem coisa demais para me tomar conta. O problema é que Jonas insistiu em ficar olhando para a vida dos ninivitas e se esqueceu que enquanto ele estava olhando para Nínive, o bicho estava comendo a tenda dele. Enquanto Jonas está olhando para os ninivitas, a Bíblia diz que o bicho está comendo a tenda dele. Se eu fosse dar um conselho para alguém com muita humildade aqui nessa noite, eu diria: começa a olhar a tua tenda. Começa a olhar para a tua casa. Começa a olhar pela tua família. Tu vai orar pela tua família. Vai fazer como Jó. Vai sacrificar a Deus pelos teus filhos. Eu encerro agora. Um casal bem jovem se casou. Compraram uma casa. Estavam tomando café. De repente eles olhou para o lote da vizinha. A mulher olhou e disse: meu bem, olha que vizinha porca. Os lençóis tudo sujo. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia lá ensinar ela a lavar a roupa. Eu ia ensinar ela. Ou no mínimo, indicar o sabão que eu uso. Para ela deixar aquelas roupas brancas como a neve. Passou-se 3 dias, ela estava na mesma mesa tomando café. Olhou e disse: meu bem, tem jeito não, viu? Que vizinha porca. Olha a qualidade da roupa daquela, tudo manchada, tudo amarelada. Passou-se mais 10 dias, estavam eles lá na mesma mesa. Quando de repente ela olhou, ela tomou um susto e disse: meu bem, a vizinha porca tomou um jeito. Olha como as roupas dela tão brancas e tão alvinha. Deve ter sido a vizinha do lado que ensinou ela a lavar, ou pelo menos indicou o sabão de boa qualidade para ela. O marido olhou e disse: não, meu amor, é porque hoje eu acordei bem cedo, mas bem cedo, e bem cedo, mas bem cedo mesmo, e deu uma faxina na nossa janela. O que estava sujo não eram os lençóis da vizinha, o que estava sujo era a janela da nossa casa. Sabe qual é o nosso pior problema, irmã? É que a gente olha para o nosso vizinho com a janela da nossa alma suja. A gente olha para nossos vizinhos, a nossa alma é que está suja, está amargurada, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou fazer uma
uma limpeza, eu vou fazer uma limpeza, eu vou fazer uma limpeza. Tu nunca mais vai olhar para alguém com visão de julgador, tu nunca mais vai olhar para alguém e dizer: esse aí não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque Deus vai lavar tua alma, Deus vai lavar teus olhos, e você vai contemplar a alma que está dentro dele. Se coloque de pé. Glória a Deus. Urabacalamaya, céu é keminaia. Elebarakalamashuri comandaraia, céu é keminaia. Edelebaracama, céu é keminaia. Que Deus levante homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo nesta noite. Alabaracamashuri comandaraia, céu é keminaia. A presença de Deus está tomando alguns vasos aqui nesta noite. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: eu estou te dando o direcionamento que você precisa, eu estou te dando a autoridade que você precisa, eu estou te dando a unção que você precisa, eu estou dando a unção que você precisa, eu estou dando a graça que você precisa, eu estou te dando a instrumentalidade que você precisa. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: eu vou te usar de maneira poderosa, eu vou te usar de maneira muito forte, eu vou te usar de uma forma extraordinária. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante do teu altar e diante da tua presença, Senhor, e diante da tua face. Deus, nesta noite eu clamo a ti, Senhor, e te peço neste momento: levanta dentro desta casa, Senhor, homens e mulheres, de uma forma poderosa, Senhor. Nós iremos contemplar as almas. Nós iremos contemplar as almas. Nós iremos contemplar as almas. Coloca autoridade, coloca poder, coloca graça, coloca unção, em o nome de Jesus Cristo. Que esta igreja seja reconhecida, Pai, neste ambiente, para a glória e honra do teu santo nome. Que o Senhor possa usar esta igreja, Senhor, de forma poderosa e extraordinária, e o teu nome seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar nesta noite: tem alguém para aceitar a Jesus? Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida? Tem alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Ele te chama nessa noite para um propósito mais forte com Ele. Tem alguém? Não tem? Está todo mundo na bênção. Que Deus lhe conceda toda sorte de bênção, que possa recair sobre a sua casa e sobre o seu ministério, em o nome de Jesus. Só quem acredita, você pode aplaudir o nome do Senhor. Graças a Deus. A vitória é nossa. Operando Deus. Graças a Deus. Que Deus possa continuar abençoando aí o seu servo, possa continuar aí usando na terra.